que significa xiita, né, o xiismo? O que é o xiismo? O xiismo vem da palavra árabe, né, que é shia, que são partido ou adeptos. E vem, a forma dela é Shia Ali. Então é o partido de Ali, ou os adeptos de Ali. Daí vem o xiismo. É o partido que ficou ao lado de Ali. E quem foi Ali? Ali ibn Abu Talib era o genro e primo de Maomé. Ele era casado com a filha de Maomé, a Fátima. Então, aqui eu não vou falar de toda a história, né, do Maomé, mas depois que ele se estabeleceu, ele morreu, né, em 632, e ele colocou como sucessor dele uma das pessoas que tinha se convertido logo no começo, né, que era o Abu Bakr, que já tinha uma certa idade, então já tinha uma fama já tinha uma fama de caráter e de liderança. Então a escolha do Maomé não foi muito questionada. Ali não ficou tão feliz com a escolha, ele queria ser o sucessor de Maomé, mas aceitou. Então Abu Bakr ficou como califa, ou seja, o sucessor de Maomé, durante 2 anos, faleceu e foi escolhido como sucessor uma outra pessoa que tinha se convertido logo no começo, que era Omar. Omar ficou como califa há 10 anos. Também tem a mesma questão. O Ali não gostou tanto, no entanto, o Omar já tinha um grande nome também, ele já era praticamente um líder dos islâmicos, então não teve muita discussão. Então ele foi, e o Omar, governando esses 10 anos, ele se tornou lendário, né? Ele é considerado o protótipo de todo bom califa. Durante o governo dele, ele conquistou várias partes por exemplo, o Egito, a Armênia, a Síria, a Mesopotâmia, foi tudo conquistado por Omar. Então ele para os árabes, para os islâmicos, né, ele é considerado o modelo dos califas. Após a morte dele, é que começou a gerar problema. Porque quando ele estava perto de morrer, dizem que ele fez um conselho para definir quem seria o sucessor dele. E esse conselho, depois da morte dele, tinha 2 candidatos principais. O próprio Ali, genro de Maomé, e casado com a filha de Maomé, Fátima, e uma outra pessoa que também estava entre os primeiros convertidos ao islamismo, que chamava Othman. Só que o Othman, ele não era considerado uma pessoa de grande valor. Ele não tinha, não tinha uma grandeza de caráter, não tinha liderança, não tinha energia. Ou então, teoricamente, o Ali seria um candidato melhor. Por que o Ali não foi escolhido antes? Porque ele era considerado não muito capaz para administração, ele tinha uma grande capacidade militar, mas faltavam algumas outras coisas nele. Mas, talvez, comparado com Othman, ele sairia em vantagem. No entanto, o escolhido foi Othman. E, obviamente, ele não gostou, né? O Othman não tinha prestígio, não tinha nada que fizesse ele melhor. O Othman era de famílias aristocráticas de Meca. Ele era da família do clã, né, Omeida, que era um clã bastante aristocrático, bastante famoso da cidade, né? Fazia parte da aristocracia da cidade. Né? Então ele governou durante o Othman, governou durante de 644 a 656. Ele chegou a conquistar a Pérsia e estabeleceu o texto oficial do Corão. Nesse ponto ele também foi criticado por alguns islâmicos que dizem que ele retirou do Corão alguns textos que eram contrários ao clã dele. Então,
já teve uma certa discussão aí sobre o Corão, né? E a oposição dele ficou grande. Certamente o Ali era o maior opositor dele, e teve algumas brigas, algumas revoltas que o Othman teve que resolver. E em 17 de junho de 656, dizem que quando ele estava lendo o Corão, ele foi assassinado. No mesmo dia, não foi nem um dia depois, no mesmo dia, Ali foi proclamado califa em Medina. Então ficou muito feio. Falavam, não, como assim? O Othman é assassinado e o Ali é feito califa no mesmo dia. Será que não foi o Ali que mandou assassinar o Othman? Então ficou essa suspeita do Ali como mandante do crime de assassinato. Bom, o Ali agora era o novo califa, só que o governador de Damasco era da família do clã Omeida também. E ele cobrou do Ali a justiça quanto aos culpados do assassinato do Othman. Ele falou, você tem que me entregar os culpados, eles têm que pagar pelo que eles fizeram. E o Ali não deu bola para isso, não se preocupou com essa questão. Então ele entrou em conflito com o governador de Damasco. Como ele tinha uma grande capacidade militar, ele conseguiu ganhar algumas batalhas contra o governador, mas ele sofreu bastante resistência na Síria. E dizem até que ele estava tendo uma certa vantagem, mas teve uma questão política. Uma batalha foi interrompida para que se fizessem negociações, e durante essas negociações ele aceitou que tivesse uma mediação, ou seja, teriam algumas pessoas escolhidas para fazer uma mediação e escolher quem teria direito de ser o califa. Ele aceitou isso, e esses mediadores eles consideraram que o Ali era culpado de assassinato do Othman, então ele foi preso. E mais tarde, 2 anos depois, na verdade, o governador de Damasco. Aqui eu vou pedir uma certa desculpa. Eu tenho os nomes árabes aqui, eu não sei exatamente como que é a pronúncia. Eu vou pronunciar do jeito que eu acho que é. Se alguém souber como que é de verdade, aí me fala. Mas não sei como que é a pronúncia realmente. Mas esse governador, o Muávia, ele foi feito califa 2 anos depois, e 1 ano depois o Ali foi morto pelo crime de assassinato. Isso foi em 658, o Ali foi morto. O Ali tinha 2 filhos que são bastante importantes, né? Hassan e Hussein. Viu que eles também tinham bastante criatividade, né, quanto aos nomes. Então o Hassan, ele chegou a aceitar o califado do Muávia, só que de repente o Hassan morreu. Morreu com grande suspeita de que tivesse sido envenenado. Então o filho mais velho do Ali foi envenenado, e o outro filho se revoltou. Aí, não no mesmo momento, mas o Muávia vai ser sucedido pelo filho dele, que vai ser o Yazid I. E aí sim, o segundo filho do Ali, que é o Hussein, ele se revolta. Ele faz batalhas contra o novo califa. Só que ele perde. Ele é assassinado, ele é morto, né? E também vários partidários do Ali são mortos durante essa batalha. Então são muitos partidários são mortos. Até hoje, eles têm esse dia, os xiitas, ou seja, os partidários de Ali, têm esse dia como o grande luto para os xiitas, que é o dia de 10 de Muharrem.
De novo, eu acho que é assim que pronuncia, não sei. 10 de Muharrem seria o grande luto dos xiitas. E o que provoca essa divisão? E obviamente, a divisão aí só vai aumentar, né, entre sunitas e xiitas. E quais são as causas? A primeira causa não é um ponto pacífico. Se falar, é óbvio que também tem a ver com um certo legalismo, né? Quem seria o legítimo herdeiro do califado? Alguns dizem que não é só questão legal, também tem uma questão doutrinária, mas que os legítimos herdeiros do califado seriam os herdeiros de Maomé. A partir de Otimã, muda a família, cria-se uma nova dinastia, a dinastia Omeida. Então, segundo essa visão, seria um não legítimo, um califado não legítimo. O califado legítimo seriam de descendentes de Maomé, descendentes diretos de Maomé. Não só por uma questão legal, mas também por uma questão doutrinária. E também toda essa oposição a Ali, essas lutas, essas brigas, esse massacre, vão aumentar, obviamente, essa separação entre xiitas e sunitas. Então aqui, de onde vem, né, essa separação? Xiitas e sunitas. Está claro isso aqui? E depois o xiismo, ele tem uma doutrina, ele vai desenvolvendo uma doutrina própria. Para eles, tem uma figura importante que chama o imã. O imã, ele seria ele nasce da necessidade da exegese islâmica. No catolicismo, por exemplo, a gente quer saber o verdadeiro sentido da Bíblia. Eu quero saber o que exatamente significa essa passagem. Quem me diz, quem tem o poder de dizer o que exatamente significa uma passagem da Bíblia? O Papa, ponto final. Para nós não tem dúvida. Nós temos aqui alguém que diz, até na dúvida, eu tenho essas 12 interpretações. Quem vai bater o martelo? Alguém pode bater no catolicismo? Alguém pode bater o martelo? Pode. O Papa. No islamismo não existe isso. Então, quem diz qual que é o verdadeiro sentido do Corão? Segundo os xiitas, é o imã. E quem que é o imã? O imã é exatamente o interpretador do verdadeiro sentido da letra. Então, para eles, você tem tem uma divisão aqui. Não exatamente como o catolicismo, mas eles acreditam que você tem uma religião positiva, ou seja, aquilo que está escrito, a lei, do jeito que está escrita, mas ela tem um significado oculto, que também tem que ser interpretado. Então, você tem um sentido exotérico, que é o sentido para todo mundo, e você tem um sentido esotérico, que está escondido. Mais importante do que o sentido exotérico, que é o que o profeta disse, no caso aqui, por exemplo, Maomé falou as palavras do Corão lá, não foi exatamente escrito por ele, foram pessoas que estavam junto com eles, mas eram, teoricamente, palavras dele, vamos dizer assim. Mas esse é o sentido exotérico, o sentido literal. E o sentido esotérico? O sentido esotérico seria dado pelo imã, o interpretador. Quem seriam os interpretadores? Então, eles colocam lá todo um ramo que seriam os imãs do profeta. Aqueles que dariam o verdadeiro sentido da letra. E para eles é sempre assim que funciona. Todo profeta tem o seu imã. E eles até dão um nome para isso. A letra,
que é chamado envelope, ou zair, tem por trás um sentido oculto, que é o batim. Então eu tenho o zair e o batim. O batim sendo o sentido verdadeiro ou o sentido oculto, o sentido esotérico. Mas como assim? Sempre todo profeta tem o seu imã? Sim, para eles mais importante do que o profeta é o imã. E sempre acontece assim. Eles têm uma lista de 7 grandes profetas, os islâmicos. O primeiro grande profeta seria Adão. Eles aceitam esses nomes como profetas, né? Então Adão é o profeta. Adão falou as verdades reveladas por Deus. Mas quem interpreta? Quem é o imã de Adão? O imã de Adão seria Sete. Então Sete seria o imã do profeta Adão. Assim também, por profeta Noé, teria o imã dele, que é Sem. Abraão, o imã dele, quem seria? Ismael. Moisés também é um profeta, que revelou verdades ditas por Deus. E quem é o imã dele? Arão. Aqui nem todos aceitam, mas o Davi. Davi é o profeta e Jonatas seria o imã. Jesus é um profeta para os islâmicos. Quem que é o imã do profeta? São Pedro. Aqui falando no linguajar deles. Pedro seria o imã de Jesus. E por fim, na visão deles, Maomé, o maior profeta, teria o seu imã Ali. Cada profeta não teria um imã, seriam vários imãs, na verdade. Ali seria só o primeiro deles. É até complicado falar aqui, mas vamos lá. Então, quais seriam... Vou descrever aqui os imãs, né? Um ramo dos xiitas aceitam que os profetas têm 12 imãs. Alguns não aceitam esse número. Mas vamos lá. Então, o primeiro imã lá seria Fátima Ali, né? O Ali que é casado com Fátima. Então, aqui nós teríamos o primeiro imã. Depois, Hassan e Hussein, os filhos dele. Ali Zaimol, Mohammed Bakr e Jafar Sadiq. Então, aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 imãs até aqui. Aqui já começa um problema. Com esse Jafar, ele teve um filho primogênito. E quando o imã, como que eles aceitam isso? O imã, ele é imã até o fim da vida, quando ele é sucedido pelo seu primogênito. Só que o Jafar, ele foi imã, ele teve o primogênito dele, só que o primogênito morreu antes dele. Então, ele teria colocado como sucessor o segundo filho, como o imã, que seria Musa. E o primogênito que morreu antes é Ismail. Guardem esse nome. Ismail seria o primogênito que morreu antes do pai. Aqui tem uma primeira quebra. Alguns xiitas aceitam essa linha sucessória de imãs, outros não aceitam. Então, a primeira divisão dos xiitas, a gente tem aqui, eles são chamados de... Quem seria então o imã para um ramo dos xiitas? Quem deveria ser? Se morreu ele, deveria ser o filho dele, o primogênito, porque obrigatoriamente tem que passar de primogênito para primogênito. Então não poderia ser o segundo irmão, teria que passar para o filho mais velho do primeiro, do Ismail. Outros dizem que não. Você tem o imã pode escolher o sucessor dele desde que seja herdeiro direto. Então não precisa ser o primogênito, mas tem que ser aprovado pelo antecessor. Então o antecessor diria, esse é o meu sucessor. E isso validaria o imanato. Então aqui gera duas linhas. Tem um ramo que aceita 7 imãs,
que é esse Jafar, mais o Ismail e o filho de Ismail. E o outro que aceita 12 imãs. Por incrível que pareça, o 7º imã aqui sumiu e o 12º também sumiu. Então os dois sumiram. Então seriam os últimos imãs, o 7º e o 12º. Então aqui a gente tem duas linhas, que são chamados xiitas septi-imanos, que aceitam 7 imãs, e os xiitas deixa eu colar aqui, para não confundir, duodecimanos, enrola a língua. Então, os xiitas duodecimanos, que aceitam 12 imãs. E o último imã tem bastante importância na doutrina deles. O último imã, ou o 7º, na linha dos 7 imanos, ou o 12º na outra linha, seria o último imã. Ele não morre. Ele só morre no fim do mundo. Então ele é retirado da terra de forma misteriosa e ele só vai, ele continua vivendo, agindo na história de certa forma, mas ele só vai reaparecer fisicamente no fim dos tempos. Então esse último imã do último profeta continua vivendo durante a história. É chamado o imã Mahdi, o guia guiado ou imã escondido. No fim dos tempos ele vai voltar para trazer o reino messiânico. E aí a interpretação de reino messiânico varia conforme a seita, ou dos xiitas duodecimanos ou dos xiitas septimanos.